Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre a história da igreja hoje. De onde vem a tradição de rezar as novenas? A palavra novena, ela vem do latim novem, que significa nove. A novena, ela é um conjunto de oração que pode ser rezada em 9 dias, em 9 semanas ou em 9 meses. Esses dias que a gente dedica de oração pedindo a intercessão da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, dos arcanjos. E a gente sabe que na novena a gente sempre pede algum milagre, alguma graça. Só que aquilo dali vai ser tudo conforme a vontade de Deus. O que a gente adquirir ou não é segundo a vontade e o desígnio do Senhor. O Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Então a gente especificamente não reza uma novena só esperando pelo milagre. Porque muitas vezes pode acontecer que o milagre não chegue, porque não é a vontade de Deus no momento. Nas novenas também a gente clama o Espírito Santo de Deus. Mas como foi que surgiu afinal as novenas? As novenas surgiram lá nos primeiros séculos, que foi onde teve início com os apóstolos e a Virgem Maria, que foi entre a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo. O Senhor lhes prometeu, o Senhor lhes fez uma promessa e eles passaram 9 dias em oração. E através da perseverança deles, de Nossa Senhora, dos apóstolos e de outras mulheres que acompanhavam eles, pela oração deles, o Senhor cumpriu a promessa, que foi o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E essa foi a primeira novena cristã. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles passaram 9 dias em oração? Por obediência. Lá na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: agiram assim por obediência ao Mestre, que os instruiu a permanecerem em oração. Jesus os deixou aparentemente sozinhos, mas com a promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E eles seguiram as instruções de Jesus. Eles seguiram fielmente o que Jesus pediu, eles fizeram e eles receberam, eles alcançaram. A gente também, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, a gente também pode alcançar com a nossa perseverança. Mas claro, que a gente põe na nossa cabeça, só se for da vontade do Senhor. E existem 4 tipos diferentes de novenas. E a primeira é a novena de luto. Essas novenas de lutos é quando se reza por alguém que já partiu, alguém que já faleceu. Essa é um tipo de novena que são as menos comuns. E aqui diz: elas surgiram do primitivo costume de se oferecer 9 dias de missas pela alma de um falecido. Isso aconteceu em 2005. Com a morte de São João Paulo II, eles rezaram 9 dias seguidos após o seu enterro e se rezou uma novena de missas. Então, as novenas de luto são isso, rezar 9 dias por aqueles que já partiram. E existem as novenas de preparação. As novenas de preparação são novenas festivas, ou seja, é quando antecipam um acontecimento do calendário litúrgico da igreja, como as novenas de Natal e a novena do Divino, ou celebram o fundador de uma ordem religiosa, por exemplo. E também tem a terceira, que são as novenas de petição. Essas novenas de petição são as mais comuns, é as que a gente reza pedindo por alguma intenção. A gente pede a intercessão de um santo, aquele santo que será celebrado 9 dias, a gente pede ali uma graça. E também essas novenas, elas são rezadas como um pedido de súplica por saúde e outros pedidos específicos. Muitas pessoas rezam as novenas pedindo pelo seu estado, que estão pedindo pela sua saúde, pela sua recuperação. É como, por exemplo, quando a pessoa reza a novena de São José, pedindo a graça de um emprego. Ou então, quando a pessoa está passando por alguma situação difícil no trabalho e pede a intercessão dele. Ou também, quando a pessoa reza pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto, para que tenha um bom parto. Essas são as novenas de petições, quando a gente pede por alguma súplica. E a quarta, que é as novenas indulgenciadas. Esse tipo de novena nas quais a igreja oferece aos fiéis a graça da indulgência plenária, ou seja, o perdão total, perante Deus.
Porque quando a gente se confessa, a gente confessou os nossos pecados. Só que a gente tem de pagar ainda no purgatório. E quando a gente realiza as indulgências plenárias, que é as novenas indulgenciadas, ali a gente vai ter o perdão total. Ali talvez a gente possa ir até mesmo para o céu, direto para o céu. Se a gente tiver em estado de graça, a gente tiver feito as indulgências plenárias. Só que as indulgências plenárias, que é as novenas indulgenciadas, elas precisam, além das orações que são de costume, para cada dia é necessário também a confissão dos pecados ao sacerdote e a comunhão eucarística. Ela nos redime totalmente das nossas penas. E as novenas indulgenciadas são uma confirmação de que esse tipo de oração é mais do que uma prática de piedade popular. É algo que pode nos transformar. Basta abrir o coração para esta graça. Tudo aquilo que a igreja faz é segundo a Escritura, é segundo o Espírito Santo de Deus. Se a gente for observar, como foi dito, as novenas iniciaram inicialmente com a Virgem Maria e com os apóstolos, não foi à toa. Então, que qualquer dúvida que nós tivermos, que a gente precise estudar primeiro, porque tudo aquilo que a nossa igreja faz é de uma maneira santa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.